A gente vai começar agora com a instalação do XFLS. Tá? Então, o processo de instalação na prática, ele é bem simples. Tá? Você vai entrar no site do XFLS5 e vai baixar o programa. Na verdade, você não precisa instalar, só precisa descompactar o arquivo. Tá? Então, ele já vem, é um executável, você baixa o executável e já roda o programa. Hoje, a versão que está disponível lá, a mais recente, é a 6.49. Tá? Então, essa versão teve melhoria de interface gráfica, tá? Então ela está um pouco mais fácil de selecionar as corridas e uma alteração na parte aerodinâmica. Também algumas soluções de bugs, tá? O problema dessa versão é que eu fiz todo o curso com a versão 6.47. Com a versão 6.49, eu fui atualizar para tentar utilizar essa versão aqui no curso, e essa versão ela não está exportando o dado de CY no arquivo de saída. Tá? Então, o CY está saindo zerado. Então, existe um bug na exportação, na versão 6.49. Então, por esse motivo, a gente vai continuar utilizando aqui no curso a versão 6.47. Tá? Tudo aquilo que a gente fizer aqui com a 6.47 é praticamente idêntico à versão 6.49. O que mudou foi a parte visual. Mesmo assim, essa parte visual é muito simples e muito intuitiva. Tá? Então, tudo que está sendo feito aqui você pode usar na versão 6.49, porém na 6.49 existe esse bug aí que é um limitante muito grande para nossas análises laterodirecionais. Então, eu espero que numa versão aí 6.50 eles solucionem esse bug e aí você vai poder utilizar a versão 6.50 quando ela vier. Tá? Então, a gente vai continuar aqui na versão 6.47, tá? Para o curso, mas sabendo que tudo que você está aprendendo aqui é útil para a versão 6.49 e futuramente espero que eles resolvam esse bug aí na exportação do dado. Também vai poder fazer uso do seu conhecimento. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é bem simples. Né? A gente vai entrar aqui no site do OpenVSP. Tá? Então, vou dar uma mostrar, compartilhar aqui minha janela. Estou aqui no site do OpenVSP, tá? Tem tudo aquilo que a gente já mostrou, documentação, nos capítulos passados aí se encontram aqui, né? E aqui a gente vai ter a parte de release notes, por exemplo, onde a gente pode ver as diferenças aqui da versão que a gente está usando, que é a 6.47, para outras versões, é onde a gente vê que eles resolveram alguns bugs de crash, etc. e tal. Deveria estar melhor, mas infelizmente ela veio com esse bug aí na exportação do dado CY. Então a gente vai manter com a 6.47. Tá? E aqui na parte de downloads, se você vier aqui e clicar nesse botão, você vai baixar a 6.49. Então, para baixar a 6.47, você precisa clicar aqui e baixar esse arquivo zip, tá? Que eu já baixei. Então, uma vez que você baixou esse arquivo zip, você vai ter esse arquivo, né? Você vai descompactar esse arquivo e vai ter essa pasta aqui, tá? Essa pasta aqui já é o meu arquivo descompactado. Dentro dessa pasta, né? A gente vai ter aqui diretamente o executável. Tá? Então, é bem simples, na verdade, esse processo. Né? A gente pode executar aqui o XFLR5, ele já está executando aqui. Então, sem grandes problemas. Né? A instalação é muito simples. Né? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. E agora, o que a gente vai ter aqui? Né? Vamos voltar. Compactou e você pode criar um atalho. Né? Então, para criar o atalho, você clica com direito em enviar para, cria um atalho no desktop, porque não necessariamente você salvou essa pasta no desktop, pode salvar ela aonde você quiser, tá? E agora que a gente já tem um programa funcionando aqui, que na verdade é uma etapa bem simples, né? A gente vai começar a fazer a geometria da asa. Então a gente já tem todos os dados geométricos extraídos do CAD e as perfilagens, né? No XFLR5 a gente vai usar os perfis que tem espessura no de fuga, tá? E no OpenVSP a gente vai usar aqueles perfis que nós modificamos para espessura no bordo de fuga zero. Tá? Então, o processo de geração ele vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai abrir os perfis, aí a gente vai criar um novo plano. Na verdade, eles chamam de plano, mas é uma nova geometria. Tá? A gente vai criar essa nova geometria, a gente vai editar a geometria da asa e vamos acertar o número de painéis da malha. Então, para cada geometria que você cria, o número de painéis que vai ser utilizado na simulação numérica vai ser dado pela própria geometria. Tá? Então, é relevante esse ponto aqui, porque você vai ter que criar uma geometria para cada fidelidade de malha. Tá? Então,
você duplica o plano, você cria uma vez a geometria, você duplica o plano, e vai no novo plano e altera a quantidade de elementos de cada uma das geometrias. Tá? E aí a gente precisa adicionar a posição X da asa, X e Z, tá? Que a gente vai chamar de apex, que é o ponto do bord de ataque da asa real, e vamos fazer uma verificação da geometria. Tá? Como a gente já vai tratando de malha aqui, é importante a gente já dar uma olhada. Durante o estudo, a gente vai considerar, para o XFLR5, 4 tipos de malha. Tá? Uma malha que a gente está chamando Ultra Low, que ela vai ser nomeada de 0.5K, que a asa tem aproximadamente 500 elementos. Tá? Uma malha Low vai ser nomeada de 1K, porque a asa tem aproximadamente 1000 elementos. Uma asa média, tá? Medium, vai ser chamada de 1.9K, tem aproximadamente 1.900 elementos. E a asa de alta fidelidade, que vai ter 4.800 elementos. Tá? Então, a gente vê aqui, eu só estou utilizando a asa para a nomenclatura, tá? Mas todos os demais componentes, como a fuselagem, a empenagem vertical e a empenagem horizontal, elas também estão mudando de fidelidade de maneira adequada. Então, a gente vê, por exemplo, que na baixa fidelidade a gente tem 46 elementos ao longo da envergadura e 10 elementos da corda. Na média, 64 elementos ao longo da envergadura e 15 elementos na corda. Essa foi a low. Na medium, a gente vai ter 96 e 20 e depois 96 e 50, que é o que dá os 4.800. Essa mesma configuração de asa, ela está sendo aplicada aqui para a empenagem horizontal, tá? Então é exatamente a mesma. E na empenagem vertical, por ser metade, ela vai ter metade do número de elementos, tá? Então a gente vai trabalhar com essa definição e a gente já viu lá naquela planilha que a gente definiu a geometria, que tem uma célula em azul que nos ajuda a calcular quantos elementos que a gente tem que colocar ao longo da envergadura. Tá? Na fuselagem, a gente vai trabalhar com uma fuselagem de 40 elementos ao longo do comprimento e 20 para a muito baixa e a baixa resolução. Na média, vai para 40 ao longo do diâmetro e na alta vai para 80 painéis ao longo do diâmetro, chegando aí no número de 4.800 painéis. Né? Então, a gente vê aqui também o número de elementos total, né, em cada uma das configurações. Tá? Então, a gente tem asa fuselagem vertical e assim por diante. Todas as configurações possíveis são apresentadas aqui. Né? Não necessariamente vai passar por todas, mas foi simplesmente para ter uma noção do número de elementos. Então, a gente vai ter que, na configuração completa, a gente vai ter 16.800 elementos. Então, já é um número bem alto para o XFLR5 em termos de elementos. No caso, o OpenVSP ele consegue trabalhar melhor com maiores números de elementos. Então, o XFLR5, você começa a aumentar demais, ele acaba dando crash, né? Ele não consegue rodar. Então, isso aqui está por volta aí da ordem do limite do que é possível fazer com o XFLR5. Tá? Então, vamos agora, então, voltando aqui para o passo anterior, a gente vai passar aqui agora nessas etapas com o hands-on no XFLR5. Então, eu vou abrir aqui o XFLR5, tá? Vou compartilhar a minha tela aqui. Então, o XFLR5 aqui já está aberto, tá? E vou começar aqui um novo projeto, tá? Um novo projeto. Então, a primeira etapa que a gente vai ter é colocar os perfis, tá? Então, vou vir aqui direto no Xfoil Direct Analysis, não tem nenhum perfil aqui, e vou abrir os perfis aqui, tá? Então, a gente já pode ir para a pasta aqui, né? Eu vou passar todos esses arquivos para vocês, né? Tem a minha organização de pasta aqui, vou passar de uma maneira aí você vai poder baixar no site. A gente vai baixar aqui todos os perfis que são full, tá? Esse full é que não tem o bordo de fuga zerado. Seria aquela opção ali de TE 0, tá? Então, a gente pegou aqui, ó, os perfis da asa, tá? Até o perfil 10, perfil da empenagem 2 e 3 e o perfil da vertical 2, um perfil único para a empenagem inteira. Então, a gente abriu aqui e aqui a gente já tem todos os perfis, eles vão estar aqui, né? Então, a gente já consegue ver os perfis, empenagem vertical, empenagem horizontal, tá bom? Da asa. Então, todos os perfis, eles já estão aqui.